Gana hermano, gana del toro, gana UAE. There are no gifts today. He takes the glory. Kooi vernederd, jazeker. Kooi wint rit voor Decathlon CMA CGM. Muito bons dias, bem-vindo de regresso à Volta à França. Hoje a etapa número 7, uma etapa muito provavelmente discutida ao sprint. A etapa de hoje termina em Bordeaux, é uma etapa quase de 100% plana, por isso acreditamos, tal como a grande maioria das vezes que houve etapas em Bordeaux nos últimos anos, acreditamos que hoje tenhamos também uma chegada ao sprint. Também é possível que haja uma fuga, mas parece improvável. Houve outras edições do Tour que aqui em Bordeaux receberam um contrarrelógio. Aqui não exatamente, porque aqui ainda estamos com imagens da partida. Na meta sim estaremos em Bordeaux. À partida os ciclistas estão em Acmo. Uma etapa de 175 km. Quanto à etapa de ontem? Bom, a etapa de ontem foi, diríamos, a etapa até agora desta edição do Tour. Pogačar superiorizou-se claramente ao seu principal rival, Jonas Vingegaard, e o mesmo já não se pode dizer de Vingegaard em relação a todos os outros, porque Vingegaard terminou com uma vantagem inferior a 20 segundos sobre Isaac Dalton. Into the closing moments of another display of world champion dominance. The drive for five continues his relentless pursuit of glory. Once again delivers stage success for Tadej Pogačar. Olha, vim mais forte, claro. Eu pensava que eu estava tão bem abatido. Quando fui-me pesar. Jonas Vingegaard na segunda posição da etapa, na segunda posição à geral, mas já com um atraso de 2,38 para Tadej Pogačar. I quite agree. It was a really perfect day. He was really the hype in the team for today. Since I mean, maybe even in training camp already, but yesterday after the stage in the bus when we were coming back to hotel, we were really living the hype. And today I wake up super early, already excited, and saw the guys in the breakfast, and then the ride on the bus to the start. We were like, the energy was there, and we took this opportunity, and really was. Pogačar diz que foi um dia perfeito, a expectativa dentro da equipa era enorme, já pensavam nesta etapa desde o estágio de preparação, mas ontem, quando regressavam do autocarro até o hotel, já estavam a viver toda essa emoção. Ontem, quem diz ontem, diz anteontem, porque ele declarava ontem que no dia anterior, portanto anteontem, já vinham a pensar na etapa do dia seguinte, portanto na etapa de ontem, entende-se. Foi um ambiente de grande animação, grande excitação dos seus colegas ao pequeno almoço, dizia Tadej Pogačar, e no caminho depois para a partida já estavam todos com vontade de aproveitar a oportunidade, um dia perfeito, e viu-se logo desde o início a equipa da Visma a tentar colocar um ciclista na frente, não resultou, e não resultou em parte porque a equipa da UAE, entendendo isso, imediatamente se pôs a controlar e a tirar tempo à frente da corrida para que não houvesse fuga. Notou-se também, e poderemos falar disso, alguma fraqueza por parte desta equipa, a equipa de Amorel. Mas isto agora, isto é assim, somos, veja lá, a quantidade está aqui. Everyone is wondering if after stage 6 Jens Voigt position 1, maybe also position 2 are already decided in the general classification of the Tour de France. What do you think? Absolutely. Like it or not, but the performance of Tadej Pogačar now with leading with 2.5 minutes, if he doesn't do anything crazy, yes, he wins the Tour. Second place, Jonas looks fairly safe, but that is not at 100% yet. And then there's a lot of really interesting contenders for the third place. That will be the big battle, the fascinating fight in the next 2 weeks. Probably the most interesting one, but of course the stage 6 also left somehow his mark in the legs of the sprinters, of their teams. How will this affect today's stage, Anders? Yeah, for sure. We saw the sprinters at the finish yesterday. They were
tired. There will for sure be fatigue in the bodies and the legs of the sprinters, but it is a sprint royale today. We're going to Bordeaux. It is a sprint city, and Team Merlier lost his normal lead-out man Bert van Leerberg yesterday. I don't know how crucial it will be for Merlier, because we've seen him in the past. He really doesn't need a proper lead-out man. Van Leerberg has been the guy positioning him, and then he's been following the trains. And I think Jasper Stuyven will be a key rider for Merlier today. What he did for Meunier in the Giro, I'm excited to see that today. We're all excited to... Em relação ao dia de ontem, todos concordam que Tadej Pogačar já autenticamente ganhou e controla, portanto, daqui para a frente a Volta à França. O segundo lugar não estará a 100% garantido por Jonas Vingegaard. Ele tem apenas a 45 segundos Isaac Del Toro. E atrás de Del Toro há ciclistas separados por 3, 4, 5, 10, 15, 20 segundos que estão ali na luta pelo terceiro lugar. Quem sabe até segundo. Basta que Jonas Vingegaard tenha uma falha e poderá ser assaltado o segundo posto também. Quanto ao dia de hoje, ontem mais notícias para Tim Merlier, com Bert van der Breggen a abandonar, ele que costuma ser o posicionador, diríamos assim, de Tim Merlier, mas Jasper Stuyven pode vir a ser o ciclista suficiente para o bom posicionamento de Tim Merlier num sprint onde estarão seguramente todos os melhores sprinters, e já vimos na única chegada ao sprint que houve até agora que são muitos. Há muita gente certamente hoje com a intenção de discutir a vitória. Obviamente que Olav Koe e Jasper Philipsen, Tim Merlier à partida poderão ser favoritos, mas atenção, por exemplo, a Max Kanter, que se tem revelado cada vez mais próximo dos homens da frente, Biniam Girmay, há muitos outros, há muita gente de facto para discutir a etapa de hoje. A maior dificuldade hoje será aquela Côte de Béguet, já dentro dos 50 km finais. Há ali uma pequena bossa na estrada, uma pequena subida que pode dificultar um pouco a vida aos sprinters, há alguns deles pelo menos. Chegada a Bordeaux. Entre os favoritos também há que incluir sempre Mads Pedersen. Lá está a pequena subida, sensivelmente ao quilómetro 140, portanto 30, 35 km do final da corrida. Bordeaux tem recebido muitas vezes chegadas do pelotão. E uma delas foi com a vitória de Jasper Philipsen em 2023. Philipsen viria a conquistar a classificação por pontos nesse ano. Uma das muitas vitórias de Philipsen. Na altura era a etapa 7. Batendo aqui Mark Cavendish. Seria a terceira vitória nessa altura para o ciclista belga. Viria ainda a conquistar mais outra etapa. No total 4 etapas, vários segundos lugares e primeiro lugar na classificação por pontos no final desse ano. Uma vantagem de mais de 100 pontos sobre Mads Pedersen. Este é o aniversariante do dia. Joyeux anniversaire, Pierre Strong Hagenez, l'ancien champion du monde. Tom Steels, it was really unfortunate yesterday that Bert van Leerberg abandoned the Tour de France. That's a huge blow ahead of today's sprint stage into Bordeaux, and a huge blow for Tim Merlier, but also with Ilan van Wilder crashing on the descent after the stage. Can you talk how those two riders are going to impact today? Yeah, Ilan is okay. I mean, he just had to wait for a car to get another front wheel, but he's okay. He had a flat one in the descent, couldn't do anything about it. Unfortunate, but things happen. Yeah, but it's a pity that he's out. I mean, it's one of the best lead-out men we have. Luckily, we have still Jasper on board, who can also manage the lead-out. So on that point, we are okay. But okay, Bert is also more than just a lead-out for Tim. But it's okay. What's Tim learned from the sprint into Pau? Because when you take a look at the overhead shot, he was quite far back, but arguably he was the fastest of all the sprinters. Yeah, he can be confident, I think. It's not that he was blown away. He did it all by himself the last 5-6 kilometers. The speed is there. Now it's just all about positioning, and when he can launch his sprint, but he can be confident.
in this pack, he's one of the fastest. What about this sprint into Bordeaux then? Because the final 5 kilometres, you make that left-hand turn, you go over the bridge, over the river, a right-hand turn, and it's relatively straight all the way. How do you try and control those last 3.5 kilometres? Yeah, it's a pretty hectic sprint. What I remember it from last time, it went incredibly fast. You couldn't almost follow it on VeloView. It went so fast. But it's a tricky sprint. What makes it tricky is it's quite narrow. So everybody that pulls all the lead outs, they don't have space to move. So you have to be quite lucky that you don't bump into a guy who did his effort and has to move. So that's tricky on this one. You really have to be already alert quite early. Once you get over the bridge, then the speed is so high, you just have to be in position. You cannot move, there's not so much space to move anymore. And then it's, like you say, just a pretty straightforward sprint. But just the tightness of the road can make it tricky. With Bert no longer in the race, what's the order of the lead out now then? You mentioned Jasper, but further back, does anything change? Yeah, we take Paré Peintre for the last 3 kilometers. No. Great one. No, I think, yeah, you just count on Jasper and on and Tim to find their way. And I think that's a little bit of an advantage once you're in position, and it's not that you can stay there quite easily, but there are some key points in the race. Thanks, Tom. Best of luck. A equipa da Soudal Quick-Step hoje vai ter um elementamento, já que o tínhamos referido, o Bert van der Breggen. Vão ter de contar com Jasper Stuyven para o posicionamento de Tim Merlier. O Tom Sills falava aqui do final da etapa de hoje. Há 2 viragens, uma para a esquerda, passagem por uma ponte, viragem para a direita, estão na reta da meta. Diz que a estrada é algo estreita, o que vai fazer com que os ciclistas que saem da frente, que estão a lançar outros, tenham de ter cuidado para não bloquearem a estrada a outros ciclistas que estão a lançar o seu sprint. Não vai ser um sprint fácil para ninguém. A opinião, portanto, aqui dos diretores desportivos desta equipa, que falava ali também daquilo que se passou ontem com Elevan Wilder. Elevan Wilder está no top 15, é 14º, ontem terminou exatamente na 14ª posição na etapa. Não se livrou de um susto porque caiu na descida depois de um furo, ainda assim rapidamente recuperou a posição e acabou por não trazer nem mazelas nem grandes atrasos. Il mio favorito per la 7ª tappa è Merlier. Credo abbia perso la prima volata di questo tour per la posizione, ma soprattutto per aver perso i suoi compagni nella caduta, quindi rimango fiducioso, Tim Merlier. A 7ª etapa do Tour vai ser ganha por Olav Kooi. Curiosamente é muito frequentemente um neerlandês a ganhar em Bordeaux. Ontem foi uma etapa muito dura e o Kooi mostrou que está a subir melhor do que os outros sprinters. Hoje deverá estar um pouco mais fresco e acredito que vai conquistar a 2ª vitória nesta edição do Tour. Olav Kooi will win. Olav Kooi vai ganhar a etapa 7, mais gente a concordar, portanto. And he just got that. He doesn't have the same pressure as the other sprinters, and I think that Olav Kooi will win today in Bordeaux. I just found the first ever Colombian in the yellow jersey in the Tour de France, Victor Hugo Peña. Victor, I just said that Olav Kooi will win today's stage. Who do you think will win today? You know my thinking now already, because it's my man. Olav Kooi? Yeah. Hugo Peña, Milke, prediction, Olav Kooi. Vítor Hugo Peña foi o primeiro colombiano a envergar a camisola amarela na volta à França. Também acha que vai ser Olav Kooi, mas veja-se que há muitos outros que acham que será Tim Merlier e até há quem pense que será Jasper Philipsen. Même service pour Isaac Del Toro. Les dernières photographies pour immortaliser ce moment avec nos amis des élus, des personnalités comme la localité de Havíamos ali com a camisola da montanha emprestada o Jonas Vingegaard. Nesta altura, na classificação geral está assim, Pogačar na frente, com 2,42 de avanço sobre Jonas Vingegaard. A 45 segundos está Isaac Del Toro. Depois temos Remco Evenepoel a 3 segundos de Isaac Del Toro, Juan Ayuso a 4 segundos de Remco Evenepoel e Paul Seixas a 11 segundos de Juan Ayuso. Florian Lipovitz está a 5 segundos de Paul Seixas. Esta gente está quase toda enfiada num só minuto. Lenny Martinez está a 4,21, portanto a 21 segundos de Florian Lipovitz, e Skelmossa está a 4,57.
portanto, entre os 4,57 de Skelmossa e os 3,27 de Isaac Del Toro, entre nono e terceiro, 1 minuto e meio de diferença. Mesmo é dizer, 2 minutos e 15 de diferença entre nono e segundo. Confirmation from some of the riders that their DS Sports Directors are alerting them that it could be rainy 10Ks into the stage, and it could also affect the finish today in Bordeaux. We're just waiting for the official cars to move on. Maybe we can grab a rider coming a bit late to the start. We are only 30 seconds or 50 seconds until we start. I see some Astana guys. Maybe we can have a little word with one of them. Mike Tönnies. Mike, can we get a quick word with you? No, will they wait for us or? They wait for you. You're the boss, aren't you? No, I'm totally not the boss. It's impressive what you guys have been doing so far with Max Kanzer. Do you believe this could be possible today? It starts with belief, no? Like we know it's not easy, but we try everything we can, and I think we did quite a good job 2 days ago. Okay, then we ran into Olaf, who was more fast, but I mean he can also be one time out of position, and the only thing we can do is bring him in a good position and make him sprint, and then we'll see. Finally, Mike, it looked really tough yesterday. Was there a highlight for you despite all the suffering yesterday on the climbs? Normally the highlight is the finish, but we had to go back to the bus. It's 20k, so the highlight was getting into the bus, I would say. Yeah. Sorry, not much to enjoy. Good luck today, Mike. Thank you. Cheers. Mike Tönnies, ele que faz parte da equipa da XDS Astana, onde Max Kanter está a conseguir bons resultados. Já aqui tínhamos dito, Max Kanter tem ido buscar pontos nos sprints intermédios, conseguiu já fazer um segundo lugar numa etapa, leva 93 pontos, é segundo posicionado na classificação por pontos, atrás de Mats Pedersen, tem 168. Quanto ao dia de ontem, ele diz que aquilo que mais destaca foi a tentativa de chegar ao autocarro, finalmente chegar ao autocarro. Dia de muito cansaço para todos os ciclistas, sem exceção, mas pior ainda para os sprinters. São mais pesados, têm de se arrastar. A verdade também é que também não andam ao mesmo ritmo dos outros, nunca conseguiriam. Portanto, conseguem fazer este tipo de etapas um pouquinho mais no controle do tempo e do desgaste. Já não há mais pano para as toalhas das pizzarias. Os ciclistas estão prestes a chegar ao quilómetro zero. A etapa de hoje tem 175 km com chegada a Bordeaux. E provavelmente iremos ter chegado ao sprint. Costuma ser assim em Bordeaux. Agora já vamos vendo ali na frente ciclistas da Carra Rural, também da Lotto. Isto na perspectiva de encontrarmos aqui equipas que podem querer tentar ir para a fuga do dia. Baptiste Westerhofer, isto nem sequer é uma questão de ser uma equipa, é um ciclista. Westerhofer, há 2 dias, teve as honras de fazer a fuga totalmente sozinho. Ganhou o prémio da combatividade. Tia Cataneu aqui a resolver qualquer coisa com a ligação do rádio. E já começa a haver muita gente com alguma vontade de ultrapassar o carro de prova e, portanto, a vontade de se lançar na fuga. Vamos esperar que haja fuga hoje. E com mais que um elemento apenas. Está dada a partida para a etapa 7 da Volta à França, 175 km.
Depois do dia de ontem ter sido um dia que seguramente vai marcar esta edição do Tour, com a vitória de Pogačar e com uma vitória muito expressiva de Pogačar, que compara um terremoto em termos de classificação. Nesta altura a partida é dada e já temos 2 ciclistas em fuga, parece-me ser exatamente Baptiste Westerhofer e o ciclista da Carra Rural que estava ali na frente também à espreita. Aparentemente será isso. Exatamente. Os 2 estão na frente, não sei se vai haver quem os acompanhe. O Westerhofer já o conhecemos de outras andanças, de um outro dia em que andou na frente quase que de fio a pavio, quanto a Jacobo Truba, também um bom rolador, ciclista da Carra Rural. Serão, no entanto, a serem 2 ciclistas apenas, serão, no entanto, caça fácil, diríamos, para o pelotão, com tantas equipas interessadas no sprint. Ali conversa entre franceses. Paul Seixas, ciclista da Decathlon, é ainda e sempre, depois do dia de ontem, um ciclista com, seguramente, grandes aspirações. Está completamente intacta a possibilidade de Paul Seixas fechar top 3, top 10 obviamente, mas top 3, top 5. Quanto à vitória, parece estar fora do alcance de toda a gente. Bom dia a todos, bom dia não, que já é boa tarde, já passa de meio-dia. Boa tarde Olivier, Paulo Martins, de regresso. Boa tarde Gonçalo, começo pelo Paulo que regressa. O Paulo Martins ontem não nos acompanhou, mas acompanhou a etapa e sabe aquilo que se passou, e portanto quero desde já uma opinião do Paulo em relação àquela que é a primeira questão, mas que se calhar é de resposta mais fácil. Esta Volta à França já está decidida? Olá, boa tarde. A vitória na Volta à França, melhor dizendo, porque há mais para lá da vitória. Sim, há muito mais para lá da vitória, mas daquilo que vimos ontem, daquilo que temos visto em toda a temporada, onde Pogačar tem estado, da forma como ele compete contra os adversários, é certo que aqui nesta Volta à França era o primeiro confronto que ele tinha com Vingegaard, mas o que é certo é que com Vingegaard, sem Vingegaard, em competição Pogačar arrasa completamente a concorrência. E ontem voltou a fazer o mesmo com um grande trabalho, e há que destacar o grande trabalho de toda a equipa. Tudo, eu diria, milimetricamente bem estudado, cada ciclista a saber a missão que tinha que fazer em toda a jornada, e depois o culminar, que eu diria ontem nem foi necessário ser Pogačar a despachar Vingegaard, foi o próprio Isaac Del Toro, ainda na frente, que fez descolar o dinamarquês, e isso é que me espantou, e que de alguma forma deixa-nos a pensar se no futuro desta Volta à França Del Toro terá capacidade de ultrapassar Vingegaard na classificação. Mas só Del Toro, Paulo, porque atrás de Del Toro há muita gente que está, e há pouco eu ia dando os tempos, e eles estão atrás do Del Toro, estão separados por 3, 5, 10, 15 segundos, 20 segundos aqui, mais 3, portanto há ali um comboio autêntico com muitas carruagens entrelaçadas entre si. Sim, mas se nós analisarmos bem tudo aquilo que se passou no dia de ontem, Vingegaard fez toda a parte final da etapa após o Tourmalet na frente sozinho a perseguir Pogačar, e cá atrás acabou por se juntar a um grupo que, mesmo que não foi com uma harmonia total, porque os homens da equipa da Lidl Trek praticamente não colaboraram, daquilo que eu pude acompanhar mais tarde na jornada, e Vingegaard acabou por ter um desgaste que acabou por pagar um pouco a aproximação desse grupo, porque senão poderia ter sido uma margem maior. Agora, o que foi assustador foi basicamente os 30 segundos que Pogačar tira-lhe na subida, que praticamente fazem a descida toda com a mesma diferença, 30, 40 segundos, e depois de entrar naquele falso plano com 3, 4% de inclinação em algumas alturas, dentro dos 15, 20 km finais, e Pogačar ia a voar autenticamente. Aí foi o mano a mano entre Pogačar e Vingegaard, e Pogačar mostrou claramente que está superior, pelo menos ontem esteve superior, e fisicamente, em todos os aspectos. E depois quem está na frente ganha asas, quem está atrás e sente que não consegue recuperar tempo, mentalmente vai abaixo. E eu acho que Vingegaard ontem notou-se quando cortou a linha de chegada, a Pogačar estava ali para lhe dar um cumprimento, porque há muito respeito entre os dois, e viu-se que Vingegaard chegou completamente esgotado. Eu não sei se tem a ver com a volta à Itália ou não, mas ontem chegou completamente esgotado.
E uma coisa também é certa, e eu acho que nós ainda vamos falar muito disso, dos tempos tirados no Tourmalet, que foi bombástico o tempo de Pogačar, mas o próprio Vingegaard e a concorrência que vinha atrás, Del Toro e companhia, todos eles bateram o melhor tempo que ali tinha Vingegaard, penso que de 2023. Isto quer dizer que este pelotão dos favoritos, todos eles estão a andar muito bem, só que uns estão superiores. Ontem, no final da etapa, o Vingegaard mostrou-se bastante abatido, não só a sua expressão facial, é normal, perdeu a corrida, perdeu ontem a etapa. Claro que tem de dizer aquelas palavras de circunstância, dizer vou continuar a lutar, obviamente não era de esperar outra coisa, mas reconheceu também, não havia muito a fazer, ele foi o mais forte, e acho que esta frase sintetiza tudo. Não havia muito a fazer, ele foi o mais forte, ponto final. E acho que daqui para a frente não vai haver muito a fazer, ele, Pogačar, vai continuar a ser o mais forte. Agora resta saber, e era aquilo que ontem já lançávamos e que agora o Paulo pegou também, resta saber se para trás de Jonas Vingegaard não haverá ainda muito a fazer, nomeadamente com Isaac Del Toro e quem sabe com os outros também, porque, volto a dizer, há ali muita gente que está perto, o terceiro lugar está em jogo, mas o próprio segundo lugar está em jogo. E eu não sei mesmo se Vingegaard tem garantido, eu sei que isto até pode parecer bombástico, pelo menos disse desta forma, tem garantido a presença no top 3 no final da volta, porque ontem aquilo que nós vimos por parte de Vingegaard foi Vingegaard, é verdade que atrás não houve colaboração, se tivesse havido colaboração Vingegaard tinha sido alcançado. Vingegaard termina com 19 segundos de avanço sobre Isaac Del Toro. Thomas Pidcock ontem desiludiu, ficou muito para trás, que é o lado de Ben Healy, dois ciclistas com algumas características semelhantes, e ontem também, porque ficaram bastante para trás. Mas pior ainda, o Pidcock muito cedo ainda no Tourmalet começou a descolar. Mas quanto àquilo que é a análise do que pode vir ainda a acontecer, vamos lá ver se Vingegaard realmente melhora. Ele dizia, agora vão cantando aqui um hino autêntico ao Mathieu Van Der Poel, ali ao lado do Olav Koy. É de facto um pelotão muito descontraído, nada preocupado com os dois ciclistas que vão na frente e que já levam 1 minuto e 11, mas portanto o segundo lugar de Vingegaard pode estar em causa, e mesmo se calhar o próprio pódio, porque se o Vingegaard não melhorar e se pelo contrário vier a ceder mais vezes fisicamente, eventualmente até psicologicamente, até pode acontecer o contrário, até pode agora numa próxima etapa de montanha conseguir equiparar-se mais a Pogačar e deixar os outros para trás, pode acontecer, com certeza. Acho que será agora a dúvida principal daqui para a frente, é ver como é que Vingegaard faz o restante da volta à França, e isto por contra todos os outros que estão imediatamente atrás dele. Mas se Vingegaard continuar a andar assim, da mesma maneira como andou ontem nos últimos, particularmente 20 km, naqueles 20 km planos, onde se tivesse havido trabalho coletivo ele tinha sido claramente alcançado, não sei o que é que vai acontecer depois, por exemplo, no contrarrelógio, o que é que vai acontecer nas altas montanhas. Vingegaard pode vir a ter aqui um tempo complicado. Gonçalo e Olivia, o que é que vocês pensam? Acham que Vingegaard é seguro no segundo lugar e depois, eventualmente até no top 3? Imaginam Vingegaard fora do top 3 no final desta volta à França? Acham que isso é possível acontecer ou de todo não é possível? Olivia. Bem, eu não imagino Vingegaard fora do segundo lugar neste momento, ou seja, a questão aqui que para mim não imagino, mas para responder a outra pergunta, não está seguro. Para mim ele continua a ser o melhor ciclista depois de Pogačar. A grande questão aqui é que, como tu disseste, é como é que ele vai reagir após a etapa de ontem, porque a etapa de ontem não é só ficar no segundo lugar, é o tempo que ele leva. Segundo lugar numa etapa de montanha, bom, é o nível habitual, por assim dizer, de Vingegaard nos últimos 2 anos. Mas a questão é que perto de 2 minutos e meio e a equipa da Visma não esteve bem versus um ciclista que voou claramente e uma equipa ótima, a equipe do Zinni Red. Portanto, que reação vai ter a Jonas Vingegaard é essa a grande questão. Agora, a nível do nível puro, para mim os adversários de Vingegaard não mostraram ontem que são melhores do que ele, ainda não, ou seja, ainda não, e é por isso que neste momento considero que ainda consideram Vingegaard favorito para mim para ser o número 2 da Volta à França, mas eu acho que há suspense claramente, porque uma coisa é eu achar que ele é o melhor dos outros, entre os outros, não é? Outra coisa é que a estrada que vai confirmar ou não este facto.
Uma coisa é a qualidade intrínseca do ciclista, outra coisa é o ciclista neste momento, depois do soco no estômago que sofreu ontem e do tempo que perdeu, porque nos últimos sensivelmente 20 km, que era um tal quase falso plano, eram 3.7 dependente durante quase 20 km, portanto aquela parte final tinha zonas planas, tinha zonas com ligeira inclinação, e ele acaba por perder. Ora, no final da descida ele tinha perdido para o Pogačar qualquer coisa como 1 minuto. Ele acaba a 2,38, ele perde quase 1 minuto e 40 para Pogačar. Em relação aos outros, se os outros não tivessem feito, eu ia dizer cerimónia, mas foi mais do que cerimónia, foi birra, não quiseram colaborar.